vida, né, do pastor Marcelo Oscar, que está completando, né, 6 aninhos, né? 6 décadas. Né? Estamos aqui para agradecer ao Senhor pela vida dele, porque Deus tem dado saúde, Deus tem renovado as forças dele, né? São muitas as batalhas, né? Muitos os desafios que ele já teve que enfrentar, mas em tudo isso Deus sempre foi mais do que poderoso na vida dele, sempre atuando, sempre renovando a vida dele, e nós agradecemos ao Senhor então por mais esse ano de vida e muitos outros que virão em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 119. Amém? Vamos começar lendo aqui a palavra, né? O Salmo 119. E a gente agradece a Deus porque essa palavra foi deixada pra gente, para nos fortalecer, né? Deus, ele se comunica conosco, ele não esqueceu a gente, ele não deixou a gente aqui desamparado, e ele deixou um canal de comunicação. E ele sempre usa esse canal de comunicação, assim como ele usa também os irmãos, para falar conosco a cada momento, para que a gente possa entender que ele está guiando a nossa vida, que ele está no comando, que ele está nos socorrendo, que ele não nos desampara em todo momento. É só a gente clamar que ele está ali presente, né? Ele só não está presente se a gente não quiser, mas se a gente quiser, se a gente buscar, a gente o acha, né? Então Salmo 119 diz: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpram a risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém? Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E a gente está aqui para render graças de todo o coração ao Senhor, né? Para agradecer por tudo. E a gente está sempre aprendendo. Nós não podemos dizer que já aprendemos tudo, como estavam comentando aqui. Todos os dias nós aprendemos um pouquinho com os nossos irmãos, né? Aprendemos um pouquinho com a palavra de Deus, com os exemplos de Cristo. A gente falha, mas Deus vem e nos levanta e nos dá uma nova oportunidade e nos ensina de novo. Isso é que é o bonito, né? Relacionamento com Deus, é aprender a cada dia, né? É um processo. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. E o Senhor não tem nos desamparado. A gente pede isso todos os dias, né, Senhor? Quando a gente sai de manhã para a nossa jornada do dia, a gente sempre fala: Senhor, que o Senhor nos acompanhe, não nos desampare. Que seria de nós se Ele não desamparasse, né? Se a gente chegou até aqui hoje, se a gente está nessa tarde reunido, se a gente está aqui, né, se nós estamos reunidos aqui para agradecer pela vida do pastor ali, que está completando mais um ano de vida, e nós também estamos completando mais um dia de vida, é porque Deus não tem nos desamparado, né? Quantos momentos aí a gente já passou que a gente pensou que seria o fim, e Deus agarrou na nossa mão e nos sustentou e nos deu uma nova oportunidade, né? Nos deu novos sonhos, uma nova perspectiva de vida, e assim Deus está fazendo aqui nessa tarde. Então vamos começar orando para a gente abrir essa reunião. Hoje a gente vai ter uma palavra especial com um irmãozinho aqui muito querido, de muitos anos, né? Que está aqui com a sua esposa, Fernanda, irmão Anderson, né? Que nós já conhecemos aqui há bastante tempo, né? Fernanda também, uma bênção de Deus. E a gente, hoje, quem vai trazer a palavra aqui para nós meditarmos, serão eles, né? Em especial, o pregador dessa tarde será o pastor Anderson. Então vamos começar agradecendo ao Senhor, né? Orando a Deus nessa tarde. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa reunião, por a gente estar aqui, Senhor, e o Senhor, Deus, Tu sabes que Tu és um motivo de estarmos aqui, Senhor. Não haveria para nós, Senhor, sentido estarmos aqui reunidos se não fosse no Teu nome, Senhor. E Tu disseste que Tu estarias conosco todas as
vezes que nós nos reuníssemos em Teu nome. E é no Teu nome, somente no Teu nome que nós nos reunimos, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para aprender de Ti, Senhor. Para nos fortalecermos em Ti. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco, nos dirige nessa tarde, fala conosco. Obrigada por tudo. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa saúde. Senhor, por mais um dia de vida e por tudo mais que o Senhor vai acrescentar em cada vida de cada irmãozinho que está aqui nesse momento e que ainda vai chegar. Senhor, louvado seja, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz a todos que estão nos assistindo, a todos que estão aqui presentes. É uma alegria estar aqui hoje comemorando também a data de aniversário do meu pastor Marcelo Parreira. É uma alegria. Mas você também poderia estar aqui. E você pode nos visitar aqui na Graúna 224. É uma felicidade tê-los aqui. Vamos receber com grande alegria você aqui. Vem aqui escutar a palavra de Deus. Vai ser uma felicidade para nós, tá? Você que quiser também contribuir com a obra, não precisa ser com dinheiro não. Você pode doar uma roupa velha, uma roupa usada, mas não desgastada demais, né? Que você não usaria. Mas uma roupa que possa servir a alguém que não te serve mais, você pode vir aqui trazer brinquedos, né? Se quiser doar uma cesta básica, também vai ser uma grande alegria para a gente, para poder também continuarmos aqui a prestar e fazer aquele serviço que Jesus nos ensinou, né? Enfim, para poder nós ajudarmos a outras pessoas, porque só falar, Deus te abençoe para lá, Deus te abençoe para cá, e não abençoá-lo com uma ajuda, também às vezes ele vai falar, que hipócrita, né? Então, se você puder nos ajudar aqui de alguma forma, vai ser uma felicidade para a gente, para ser o caminho da tua ajuda, tá? Ó, aqui eu vou ler aqui em Mateus, tá? Capítulo 6, versículo 25. E eu vou dizer por que eu vou lê-lo. Né? Vamos lá. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo qual haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Meus irmãos, eu sou testemunha. Ninguém conta mais com Deus do que o pastor Marcelo. Ele não fica naquela situação, será aquela preocupação e tal. Ele, de vez em quando, ele fala aqui, nós colocamos aqui uma cobertura, né? Essa foi pela fé, né, pastor? Essa foi pela fé. Ele não fica contando, vou ganhar grandes roupas. Quando ele vê, está ganhando um presente, está ganhando uma coisa, está ganhando um telhado, está ganhando uma rádio, gente. Então, preste atenção, Deus tem abençoado o pastor. E ninguém como exemplo mais do que ele tem me dado grandes ensinamentos, né? Do que é você não ficar esperando, ficar naquela ansiedade, naquele nervoso. Meu amigo, conte com Deus. Claro que nós também temos que agir, né? Não é só esperar e dormir na rede. Nós temos que agir. O pastor, ele age dentro da área dele. Qual é a área dele? Pregar a palavra de Deus. E a palavra dele tem chegado a grandes lugares, a vários lugares. E nesses lugares onde a palavra dele chega, a palavra de Deus chega através dele, o que acontece? As pessoas se sensibilizam, o ajudam, botam um telhado, dá uma rádio, coloca uma coisa, coloca outra. Então isso aqui é a prova, né, do que ocorre quando você acredita em Jesus Cristo. Se você acredita em Jesus Cristo, claro, evidente que, vou fazer qualquer coisa porque as pessoas querem as bênçãos. Mas também tem as obrigações, né? O pastor tem as obrigações dele. E ele tem se aplicado a elas com muito vigor, com muito carinho, com muito amor, né? Nos ensinando, nos mostrando o caminho, nos auxiliando, né? Enfim, eu queria dar essa palavra bem rápida aqui para vocês, né? Porque é só para dar um exemplo e dar os parabéns ao pastor na sua atitude,
né? Nesse mais esse ano de vida que ele teve, ele tem também se demonstrado e sendo prova para mim, né? Não só na minha vida, mas na vida de muitas outras pessoas, do que é você não precisar ficar preocupado, nervoso. Se você serve a Deus, você tem um Deus que te protege, tem um Deus que te abençoa. Mas vou falar sempre que você precisa também se esforçar. O pastor tem se esforçado. Parabéns, pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênçãos na sua vida, tá? Muito obrigado a todos por nos assistir aqui. E continue. E de novo, se quiser contribuir conosco para ajudar as outras pessoas, abençoar as outras pessoas, será uma grande alegria tê-los aqui, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe. A gente vai continuando esse culto de ação de graças, né? Vamos receber também aqui a irmã missionária Mara, que vai trazer uma palavra aqui pra gente, né? Amém, Pode... graça e paz, eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, né? Estamos contentes, estamos felizes, porque nós estamos aqui juntos, reunidos, né? Em primeiro lugar, para agradecer a Deus, em adoração a Ele. Em segundo lugar, né? Pelo nosso pastor Marcelo Ariela, que nós amamos, né? Que Deus continue abençoando a vida dele. E realmente ele tem sido um exemplo, tá? Um exemplo assim muito grande assim de fé e coragem, porque para fazer o que ele está fazendo, se não fosse Deus realmente na vida dele, né? E a coragem e a missão que Deus colocou na mão dele. Então a coisa melhor do mundo é quando você sabe para que você foi chamado, né? Aí é lá, exatamente como diz lá em Jeremias 1, né, quando Deus chamou ele para ele fazer uma obra específica, ele disse: oh, mas eu sou pequeno, eu sou jovem, sei falar. E o Senhor falou para ele: Jeremias, você vai falar o que eu vou mandar, não é o que você quer, não é o que você vai pensar, eu vou colocar as palavras na tua boca. E assim Deus fez com o nosso pastor Marcelo, né? E eu sou muito grata por este lugar, e eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra lá no livro de Salmo 136, que fala assim, ó: louvai a Deus por todas as coisas, porque a sua benignidade dura para sempre. Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. E nós estamos aqui exatamente junto com a igreja, né, de Cristo, para louvar a Deus, bendizer o seu santo nome. E também quero falar algo assim especial para cada um de nós, que Jesus está nesse lugar, está nos nossos corações, que é nessa união, né, que ele sempre fala, unidade. Unidade é o quê? Para trabalharmos juntos, que nós estamos trabalhando para o quê? Para o reino, né? Nós não estamos fazendo para o homem, para a mulher, para mostrar o holofote, não, nós estamos fazendo para Deus. E quando nós estamos unidos no mesmo propósito, como ele fala sempre, eu falo: ó, pastor, eu não entendi não. Ô Mário, você não entendeu? Eu já te falei, nós estamos trabalhando junto na obra. Nós não temos que, sabe aquela passagem que fala que um cordão de 2, 3 dobras, né? Ela é mais difícil de quebrar. Quando nós estamos juntos no mesmo propósito, em prol da obra, que coisa linda o que ele faz. Exatamente, eu estava aqui, convidei até o nosso presbítero Mateus, né? Que ele queria conhecer esse lugar. Aí eu estava falando para ele que é um trabalho muito bonito, que aqui você tem o quê? Você tem a obra social, você tem estudo bíblico, você tem uma série de estudo que você pode crescer, não só na graça, no conhecimento, mas você tem homens e mulheres aqui, né, pra gente, que a gente observa, né, como a nossa irmã, o pastor Eduardo, que estava aqui falando, né? Oi? Ricardo, né? O nosso pastor Ricardo, e nós aprendemos com quem sabe, e eu estou nesse aprendizado, né? E eu quero vir aqui mais assim para agradecer, tá? Pela vida do nosso pastor, da sua esposa, que Deus continue abençoando este casal, que cada dia mais o trabalho venha fluir, que tudo que nós viemos fazer, nós estamos fazendo para Ele, para o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é dividido, ele é o quê? Temos que se juntar, né? Para fazer a obra, né? E eu quero desde já agradecer a minha rica oportunidade. Parabéns, pastor,
por esse seu dia. Que Deus continue te abençoando, te iluminando, te dando mais e mais sabedoria, que Ele venha alargar, que Ele venha ampliar mais e mais a sua visão, que a sua visão é missionária, que é onde nem todos os pastores têm esse tipo de visão, né? E Ele não quer ficar só num lugar só, Ele quer expandir. E esta obra Deus colocou no coração dele, eu creio que colocou no coração de cada um de nós, né? Que é o ide e pregar e o que? O evangelho a toda criatura. E está na hora de nós sairmos da nossa zona de conforto, né? E fazer a obra. Não só a obra, né? Porque não adianta você pegar e falar, olha, a pessoa chega, está com fome, e você fala, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, tudo bem, vai sim, mas a pessoa, a fome não espera. E Ele está aqui, Ele não só ajuda só com a palavra, né? Mas ajuda, né? Que Ele também faz obra social, mantimento, ele distribui roupas. E eu já quero aproveitar, quem estiver nos escutando, ouvindo, tá? Nós estamos aqui abertos, nós aceitamos doações de roupas, de comidas não perecíveis, que tem outras pessoas que precisam, tá bom? Quem quiser nos ajudar, o Zap tá aí no vídeo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. E nós vamos continuando nessa reunião abençoada, e agora a gente também vai ouvir uma palavra aqui da nossa irmã Ana Rita, missionária Ana Rita também, né? Diaconisa Ana Rita. Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Eu deixo uma palavra para a igreja, mas em especial para o pastor, porque ele chegou da Argentina, lutou bravamente, vive lutando, casal guerreiros, né? E o Senhor se agrada daquele que faz a obra e não a faz relaxadamente. O pastor tem isso, né? De bom, ele e a esposa não faz a obra relaxadamente. Então eu deixo para o pastor e para a igreja Romanos 15, 13. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando aos nossos ouvidos nessa tarde e falando ao coração do pastor. Segue em frente, eu sou contigo. O meu Espírito intercede por você com gemidos. A tua obra não é vã, Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e nos abençoe. Amém? Parabéns, Deus te abençoe grandemente. Nós vamos ouvir também uma palavra pela nossa missionária Elizabeth, né? A nossa obreira Elizabeth aqui da congregação em Cristo. Glória a Deus, é uma alegria estarmos aqui nesta tarde para parabenizar o nosso pastor, um homem de Deus, um homem de fé, um homem de oração, um homem que ora de madrugada várias horas e durante o dia também, ele liga para as pessoas, ele ora junto com as pessoas. O nosso pastor é uma bênção, junto com sua esposa. Então vou ler aqui em Salmos 84, do versículo 5 até o versículo 10, me referindo ao nosso pastor Marcelo Oscar Parrelha. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então percebemos aí que a força, o coração do nosso pastor estão no Senhor, né? Não estão nele mesmo, né? No braço, na força do homem, nem na força de outra pessoa, é na força de Deus. O qual, versículo 6, o qual, passando pelo vale árido, dificuldades, dias difíceis, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva
Então, percebemos aí que mesmo nas horas difíceis, com fé, com oração, perseverando, né? Crendo em Deus, jejuando, Ele transforma esse período, esse vale árido, esse tempo difícil em bênçãos. O cobre a primeira chuva. Então, vem bênçãos, vem chuvas, cobrir a vida do nosso pastor e da nossa pastora, transformando a vida deles, né? Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então, vemos que Deus é o escudo, tanto do pastor quanto o nosso escudo, escudo daqueles que procuram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, né? E contempla o rosto do teu ungido, porque nosso pastor é uma pessoa ungida, uma pessoa abençoada, não é uma pessoa qualquer. Ele veio da Argentina, ele veio tirado de longe para aqui, para o Brasil, para nos abençoar, né? Para nos trazer palavras de fé, de ânimo. Tem sempre uma palavra de esperança. Continuando, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da adversidade. Então, nós percebemos que a alegria do nosso pastor é estar na casa do Senhor, é fazer a obra do Senhor, é organizar café de pastores, é organizar, colocar no carro junto com a nossa pastora, a esposa do nosso pastor, pastora Luciana, colocar no carro doações e irem a lugares, alguns destinados, né? Lugares destinados ou não, ou junto com meu esposo, alguns outros irmãos da igreja, em algum lugar, né, movimentado, e irem distribuindo onde tiver pessoas precisando. Então, pois um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da adversidade. Nós percebemos que o coração do nosso pastor está na obra, está em fazer, em ajudar as pessoas, e não está fazendo outras coisas. Jamais. O nosso pastor é um homem de Deus. Ele não anda nas tendas da adversidade em outros lugares fazendo o que não é agradável ao nosso Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. A gente vai continuando esse culto de agradecimento, né? Onde a gente sente a presença de Deus aqui, sabemos que o Senhor está nesse momento se movimentando na sua vida, se movimentando aí naquilo que você está apresentando para Ele, né? Naquilo que você trouxe também para Ele, nesse louvor que você trouxe para Ele, nessa adoração que você trouxe para Ele, nesse agradecimento. Deus está presente nesse momento, né? E como Deus se alegra quando a gente se reúne para agradecer. A gente tem tanta coisa para agradecer e, claro, a gente também tem para pedir, mas as tuas petições, creio que já estão diante de Deus. A gente nem precisa se preocupar nessa tarde em pedir nada, a gente só tem que agradecer, sabe por quê? Porque as nossas necessidades já estão diante do Pai e a gente tem certeza que os anjos do Senhor estão trabalhando por nós,
que Ele está na frente das nossas causas, daquelas dificuldades que a gente tem enfrentado. Sabemos que os dias são maus, a gente tem passado por grandes desafios, mas a gente não tem que ficar preocupado. Às vezes nosso coração se abala, né, porque somos humanos e a gente está num mundo que jaz no maligno, mas a palavra de Deus é não, para a gente não nos turbarmos em nossos corações, porque Ele já venceu tudo isso, né? E Ele está na frente de todas as nossas batalhas. Então a gente, nessa tarde, a gente tem que agradecer, louvar a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido, e até pelas coisas que nós ainda vamos receber, que a gente não está vendo, mas que Deus está preparando aqui, sabe para quê? Para que o nome dele seja honrado. Não é para a nossa própria glória, porque o que a gente pode fazer como humano? Nada. A gente não consegue fazer nada nem pela gente mesmo. Se Deus nos der o ar para respirar e mais um dia de vida, o que a gente pode fazer? Não é? Mas se Deus nos der a força, nos der a direção, já está, o Senhor já realizou. É só a gente ir andando naquela direção que Ele está colocando nos nossos passos, né? E tomarmos posse daquilo que Ele tem preparado para nós. Então eu quero trazer nessa tarde para agradecer a Deus, né, o nosso irmão Anderson, né, pastor Anderson, que veio hoje trazer a palavra junto com a sua esposa também, né, se ela tiver também uma palavra para nos trazer também, está convidada aqui, tá? E vamos estar recebendo o pregador dessa tarde, que é o pastor Anderson. Aleluia, a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O coração ciente de júbilo e agradecimento a Deus por essa oportunidade de estar com vocês nesta manhã. Motivo de gratidão, né? São 60 anos, né, Luciana? 60 anos, oh glória! Louvado seja Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria citar o texto de Josué 1:9. Não te mandei eu? Então sejas forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares, pastor Marcelo. O senhor saiu de uma terra distante, com um propósito, um ministério específico, está alcançando nações. Através de Deus está usando para alcançar nações, o Senhor como instrumento vivo de Deus. Então louvado seja Deus pela tua vida, continue firme neste propósito, e eu tenho certeza absoluta que não só esta igreja, como muitas igrejas ao redor do mundo vão ser alcançadas por esse ministério. Então louva a Deus pela tua vida. Hoje nós agradecemos a Deus, né, por esses 60 anos, tenho certeza que vão ser muitos e muitos e muitos anos aí com a mão forte do Senhor te sustentando, amém? Irmãos, eu tenho uma palavra de vitória, a palavra de Deus, que muito fala ao meu coração para todos nós nesta noite. Essa palavra, ela se encontra lá em 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia e deixassem aí aberto, em 2 Reis 4. Ela fala uma história de um profeta que eu tenho uma admiração muito grande, o profeta Eliseu. Muitos aqui já conhecem a história de Eliseu com o milagre da sunamita. Amém? Muitos conhecem? Conhecem, né? Mas Deus me deu uma palavra de vitória de uma forma especial através desse texto. E eu tenho certeza que Deus também vai falar aos nossos corações nessa tarde. A gente está sempre envolvido aí, para aqueles que não me conhecem, sou obreiro, meu nome é Anderson Nogueira e eu sou envolvido no Ministério de Ensino. Então, em todo o estudo, nós temos o texto básico, daqui, 2 Reis 4, e temos um texto de ouro, um texto áureo, né? Então, eu vou citar um texto áureo, um texto de ouro, para que nós possamos já entrar nesse tema desta noite. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Amém. O tema desta noite, eu gostaria que todos vocês que estão nos assistindo nesta tarde, como aqui na igreja também, repetisse comigo: em minha casa, ao favor do Senhor. Em minha casa, ao favor do Senhor. Aleluia. O texto de 2 Reis 4, a partir do versículo 8, ele diz assim: certo dia, indo Eliseu de Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão.
Depois disso, todas as vezes que passava por ali, ele entrava para comer. E ela disse ao seu marido: esse que eu tenho observado, que esse que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Repita comigo: um santo homem de Deus. Aleluia. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando vindo ele a nós, para ali ele poderá se retirar. Um dia, quando Eliseu chegou, foi àquele quarto e ele se deitou ali. Então, versículo 12, disse o seu moço Geazi: chama esta sunamita. E ela o chamou, e ela se pôs diante dele. E Eliseu dissera ao seu moço, e disse-lhe: tu nos tens tratado com muito desvelo. O que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E ela respondeu: não, Senhor, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é idoso. Pelo que ele disse: chama. E ele a chamou, e se pôs à porta. Eliseu disse: por volta desta época, no ano vidouro, abraçarás um filho. E ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E a mulher concebeu e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo em que Eliseu lhe dissera. Até aqui, amados. Queridos, nessa história muitos de nós já conhecemos, uma história maravilhosa, onde conta um grande milagre que Eliseu ali, um homem usado por Deus, muitos o conhecem como um homem de Deus, acontece através do ministério dele. Eliseu, ele estava indo para Sunem, ele saía de Siquém, da sua casa com Geazi, ele subia, ele caminhava aproximadamente 55 quilômetros, era de praxe ele percorrer esse percurso para subir ao Monte Carmelo, para ali se consagrar a Deus. E aquela mulher, naquele local, ali em Sunem, Sunem é uma cidade de aclive, ela estava sempre ele passava a sua porta, próximo à sua residência, ela observou que aquele homem trazia algo de especial, algo de interessante chamou a atenção da sunamita em olhar para aquele homem e em saber que ele tinha algo especial na sua vida. Eu posso dizer para cada um de vocês, a vocês que estão me assistindo, que aquele homem ele trazia com ele a presença do Deus Altíssimo. Aquela mulher, ao identificar que aquele homem trazia a presença de Deus na sua vida, Eliseu sempre passando ali com seu moço Geazi, indo ao Monte Carmelo, ela chega para o seu marido e fala assim: marido, vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Por que não vamos fazer aqui no texto original fala alirra, pastor Marcelo. Uma alirra, não é um puxadinho. Fala que ela criou um cômodo junto ao muro. Mas a lirra é um lugar de destaque. Ela, quando pede ao seu marido para fazer um quarto para Eliseu dormir ou descansar na casa dela, não era um puxadinho, um quartinho. Ela queria botar aquele homem, como ele trazia a presença de Deus, em um lugar de destaque na sua casa. Era um lugar especial. Uma lirra era o mesmo local onde Daniel se retirava 3 vezes para orar. Foi em uma lirra que Jesus, com seus discípulos, teve a última ceia, em uma lirra. Então, nós podemos entender que uma lirra não era um cômodo qualquer, um cômodo normal, um cômodo comum, um puxadinho. Não, era um lugar de destaque. E aí, o texto ele chama atenção e fala que ela coloca ali uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Mesa, irmãos. Mesa, pastor Marcelo. O senhor me falou sobre unidade. A visão que Deus lhe deu sobre unidade. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é onde nós sentamos para ter comunhão com os nossos irmãos. Nós podemos sentar e compartilhar de unidade na mesa. Nosso pastor costuma dizer que para nós termos um relacionamento, nós precisamos de comunhão e comer bastante sal na mesa. Porque sal a gente come pouquinho.
Então, com o passar dos anos sentado à mesa, nós podemos comer um pouquinho a mais de sal. Olha só. Então, que nós possamos entender que o Senhor, pastor Marcelo, como esse homem de Deus, possa sentar à mesa trazendo pessoas maravilhosas com a mesma visão do seu ministério e expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém? Me chama a atenção também, pastor Marcelo, a todos aqui, que ela coloca um segundo objeto ali naquele quarto. Ela coloca uma cadeira. Mas eu fui pesquisar, essa palavra cadeira, ela me chamou a atenção de um texto no original, que não é uma cátedra, uma cadeira, um lugar de sentar. Ela quises. Eu sou teólogo, eu gosto dos termos originais. E o que ele significa? Quises significa trono. Não é uma cadeira comum. Aquela mulher, quando coloca ali naquele quarto, um lugar de destaque, ela não coloca simplesmente uma cadeira comum para um homem comum se sentar. Não, ela coloca um trono, porque ela sabia que aquela pessoa que ia entrar naquele quarto não era uma pessoa comum. Ela trazia a presença de Deus juntamente com ela. Isaías fala em Isaías 6: eis que vi um alto e sublime trono e aquele que está sentado no trono. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele coloca ali também, pastor, um candeeiro. Apocalipse 3 diz que ele habita no meio dos castiçais. Ele é a luz que ilumina na nossa vida. Mas não basta de simbologia, todas essas simbologias, existe um porquê. Aquele homem, ele identifica e ele sente a vontade. Quando ele vai ali caminhando para o Monte Carmelo, ele sente a vontade e entra naquela casa para comer pão, para se deitar e descansar. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Todas as vezes que nós nos dispomos em fazer a obra de Deus, nós nos dispomos em sair de uma terra distante, cumprir o propósito de Deus específico numa terra distante, pagando um alto preço, Deus tem algo especial para a nossa vida, pastor. Aleluia, Jesus. Aquela mulher entendeu e ela recebeu ali uma palavra de vitória. Ele chega para o seu moço e fala assim: Geazi, traga a sunamita. Eu sei que tu tens nos tratado com grande desvelo, com grande amor, com grande compaixão. Toda vez que nós passamos para aqui para nos consagrar, para orar, para buscar a Deus no Monte Carmelo, nós deitamos aqui. Eu tenho certeza que não foi uma, duas, três, quatro vezes. Ela sempre estava disposta a acolher aquele homem de Deus. E ele chega para ele e fala assim: o que há de se fazer por ti? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Essa palavra é muito forte. Essa palavra é usada por Jesus diversas vezes. O que há de se fazer por Ele? O que há de se fazer por ti? O que queres que te faça? Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a andar. É uma palavra que emana do milagre. Aquela mulher, ela não entendia. Ela já era avançada em idade. Ela na sua simplicidade: olha, eu sou uma pessoa simples, habito no meio do meu povo. Eliseu, ele tinha uma grande influência. Ele era conselheiro de reis. Há alguma coisa que eu possa falar ao chefe, ao rei, ao seu favor? Não. Eu sou uma mulher, apesar de ela ter muitas posses, a história nos mostra que ela era uma mulher de posse. O seu marido, ele era, podemos dizer que era um fazendeiro. Ali o vale de Jezreel, ele era um vale fértil. E ele estava a trabalhar. O texto nos mostra aqui um pouco mais à frente. Aquela mulher, ela era uma mulher próspera. Mas aquele homem, ele queria entregar algo de especial para ela. Pergunta a Geazi, Geazi fala para ele: olha, ela já é avançada em idade e ela não tem um filho. O texto nos fala assim: então disse o profeta: o que há de se fazer por ti? No versículo 12. Versículo 15: pelo que ele disse, chama, e ele a chamou e se pôs à porta. Olha, no tempo determinado, você dará à luz a um filho. No ano vindouro abraçarás um filho. E ela respondeu: Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando ela fala isso, irmãos, ela quer demonstrar que era uma coisa quase impossível de acontecer. Isso aos meus olhos é uma coisa quase impossível de acontecer. Não mintas a tua serva. Mas aquela mulher, ela creu.
E a palavra de Deus nos diz que no tempo certo, irmãos, existe tempo para tudo na nossa vida. Existe tempo de semear. Existe tempo de nós esperarmos, tratarmos a terra, esperarmos germinar. E existe o tempo da colheita também. Aquela mulher, no tempo vindouro, no tempo que o profeta falou, 1 ano depois, ela concebeu e deu à luz. Ela recebeu na sua vida, através de uma palavra profética, uma bênção, um grande milagre. Mas o texto nos conta também, irmãos, que não acaba. Essa história, ela não acaba. Aqui o tempo, ele passa. O tempo passa e passa muito rápido, né? O tempo passa e passa muito rápido. O versículo 19, no versículo 18, já fala que o menino já era crescido. Olha, já crescido o menino, um dia, este menino saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. O homem, o marido da sunamita, ele era um trabalhador. Ele estava ali cegando, e aquele menino, eu quero acreditar que ele deve ter ido ao encontro do pai, levando seu alimento, levando o seu almoço. Num dia muito ensolarado, aqui o texto nos diz que ele passa mal. Ele disse ao seu pai: ai, ai, a minha cabeça. Então seu pai disse ao seu moço, aquela pessoa que trabalhava com ele: olha, pega ele e leva agora a sua mãe. Versículo 20, ele tomou e levou a sua mãe, cujos joelhos permaneceu sentado até o meio-dia, vindo então a falecer. Aquele moço pega, leva aquele menino, ele passa mal, deve ter tido uma insolação. Quando ele chega para sua mãe recolhe, coloca ele no seu colo, fica ali algumas horas e aquele menino vem a falecer. Quantas e quantas vezes também nós lutamos por tanto tempo, recebemos palavras de vitória na nossa vida, e quando nós achamos que está tudo bem, o inimigo vem tentando destruir as promessas e os sonhos de Deus para a nossa vida. Mas glória a Deus, porque nós podemos olhar para essa história e ver uma mulher que tinha ali uma grande fé, e ela não desistiu dos seus sonhos. Ela para naquele momento ali, o versículo 21, ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela entra no quarto do homem de Deus. Engraçado, eu quero acreditar que se uma mãe pega um filho nessas condições, depois que o menino adoece e morre nos seus braços, o local que ele ia colocar era no seu quarto. Mas naquele quarto havia algo especial. Havia a presença de Deus, havia fé, havia comunhão, havia uma promessa, e ela sabia a quem buscar. Ela sabia a quem buscar e exigir que o seu milagre não fosse tomado de suas mãos. Irmãos, ela toma uma grande atitude, ela não se prostra diante da tamanha adversidade que ela estava passando, de tamanha aflição, ela não se prostra diante essa dificuldade. Ela manda chamar o seu marido: manda-me uns dos moços, uma jumentinha, para que eu vá correndo ao homem de Deus. E disse ele: que queres? Por que queres ir ao encontro dele hoje? Não é lua nova, não é festa, não é nem sábado. E ela respondeu: vai tudo bem, marido. Irmãos, a primeira pessoa, eu quero acreditar que ela teria que compartilhar esse problema, grande problema, seria com o seu esposo. Mas aquela mulher entendeu que o seu esposo não poderia fazer nada por ela naquele momento. Ela entendeu que somente uma pessoa que tinha toda a autoridade poderia novamente exercer um milagre na vida dela. Ela sabia a quem buscar o seu milagre. Glória a Deus. Eu quero dar uma pausa nessa mensagem. Eu quero compartilhar com vocês em 3 minutos. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção lá. Eu conheço a história de uma pessoa muito próxima, e essa pessoa, ela teve um problema muito sério. Uma mãe
engravidou, jovem, muito jovem, e ela não fez ali o preventivo, há muitos anos atrás, não fez ali o acompanhamento médico, pré-natal, né, todos ali os exames, e no pré-natal não fez e não tinha nada, e ela foi simplesmente muito precário naquela época ali a saúde, quase 50 anos atrás, e aquela mulher foi crescendo ali a sua barriga. No ano vindouro ela foi ter um menino. Só que quando aquela criança foi nascer, ela nasceu com um problema muito sério. Um problema chamado anfalocele. A criança, ela nasce com a parede do estômago aberta, com todos os órgãos para o lado de fora, e com a precariedade da medicina 50 anos atrás, era quase impossível que essa criança sobrevivesse. A avó do menino não era cristã, mas ao entender aquela situação, o médico falou: olha, não somos especialistas, a criança nasceu dessa forma, eu não sei nem como proceder, mas eu vou tentar fazer alguma coisa por essa criança. Ela sai imediatamente e vai numa igreja evangélica. Aquela mulher é de uma outra religião, quero citar nomes de religiões aqui, não cabe, mas ela sabia que os deuses a quais ela servia não poderiam fazer nada por aquela criança. Então ela procura naquela igreja um pastor, fala o caso desta criança para aquele pastor. Aquela criança tinha nascido com todos os órgãos para o lado de fora, barriga aberta, ela não tinha cordão umbilical, não rolava. Falei: olha, pastor, meu neto está assim, está à beira da morte ali. Não existe nenhuma equipe médica que possa operá-lo. E eu queria que o senhor orasse, porque eu creio que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus que tem todo o poder, pode curar o meu neto. Aleluia, glória, glória. Aquele pastor, ele faz uma oração com aquela avó e fala: esse menino, ele não vai morrer, ele vai viver. A senhora buscou no lugar certo, porque aqui nós servimos o Deus Todo-Poderoso. E Deus é um Deus que continua operando milagres nos dias de hoje. Assim como foi nos tempos antigos, nos dias de hoje, o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso para operar milagres no nosso meio. Em minha casa, ao favor do Senhor. Aquela avó saiu dali, foi para o hospital, transferiram aquela criança. Ela não sabe nem que junta médica fez a cirurgia, mas fizeram a cirurgia, juntaram ali aqueles órgãos daquela criança. E hoje ela está aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ela se chama Anderson Nogueira, para cumprir o propósito de Deus aqui nesta noite, para dizer para você que está nos vendo e nos ouvindo que nosso Deus, ele opera milagres nos dias de hoje. Em minha casa, ao favor do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a história, vamos voltar ao texto, e a história continua. Aquela mulher, ela vai ao encontro de Eliseu. O versículo 14, no versículo 24, ela manda bardar a jumenta e diz ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, ao encontro do homem de Deus no Monte Carmelo. Eliseu estava lá em cima, orando, jejuando, e vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, o seu moço: eis a sunamita está subindo, olha ela ali, ela está vindo. Agora, pois, corre ao encontro e diz: vai tudo bem contigo, sunamita? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu a Geazi: vai tudo bem. Vai tudo bem. Ela não queria perder a bênção, irmãos. Geazi também não poderia fazer nada por ela. Ela sabia quem ela iria buscar, com quem ela podia contar. Hoje nós temos livre acesso ao trono de graça. Aleluia! Através de Jesus Cristo nós podemos entregar toda a nossa vida, toda a nossa confiança, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Eliseu ali estava tipificando Cristo. Aleluia!
E ela sabia que através de Deus, que Deus poderia trazer o milagre novamente para a sua vida e a vida da sua família. Chegando, pois, ao homem de Deus, no versículo 27, no monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para empurrá-la e disse: porém o homem de Deus, filho, deixa, porque a sua alma está triste e amargurada. O Senhor me encobriu e não me disse nada até agora. E ela disse para Eliseu: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não mintas e não me enganes? Irmãos, olha a obstinação daquela mulher. Ela falou para aquele homem assim: eu não pedi nada, mas através da tua vida tu me deste, Deus me deu um milagre, e eu não abro mão do milagre que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Do mesmo jeito que aconteceu o milagre, eu creio. Mesmo que pareça impossível, como parecia impossível ter um filho, e eu vivenciei o milagre nas mãos de Deus, eu não abro mão da minha promessa. Quantas vezes, pastor Marcelo, quantas vezes por um descuido, às vezes por um fraquejar de fé, a gente perde a certeza da nossa vitória, do nosso milagre, acha que Deus não está mais presente na nossa vida. Eu quero dizer para todos que estão aqui nesta noite: nosso Deus está conosco. Ele é um Deus fiel, é um Deus presente a cada momento. Quando ele foi assunto aos céus, ele falou: eu deixarei outro. De bom modo, ele está conosco, o Espírito Santo, aleluia, está conosco em todos os momentos da nossa vida, aleluia. E ele que é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Aquela mulher chega para ele e fala isso. E no versículo 29, ele fala para Geazi: olha, cinge os seus lombos, toma o meu bordão, que é sinal de autoridade, vai, se encontrares alguém, não saúdes, vá e não respondas a ninguém, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Versículo 30, porém, disse a mãe do menino: como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Glória a Deus. Irmãos, eu vou repetir esse versículo. Como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, quando Eliseu escutou esta palavra, ele estremeceu, porque ele conhecia muito bem essa frase. Um pouco mais no capítulo 2, quando fala que o profeta Elias, ele soube através dos profetas que ele não era o primeiro ali, ele estava na casa, olha só, dos profetas ali, que Elias ia subir. Elias vai para Jericó, Belém, estava em Gigal 3 vezes. Quando ele vai, ele falou assim: olha, Elias, fica aí, Eliseu, fica aí que eu vou. Eliseu falou para Elias: como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Eliseu tinha a mesma essência, Sunamita tinha a mesma essência de fé. Ele sabia que ele ia receber de Deus aquela porção dobrada do Espírito de Elias. E aquela mulher tinha a mesma essência de fé. Ela falou assim: como vive o Senhor e vive a minha alma, eu não vou te deixar, profeta, porque eu sei que eu vou receber de Deus esse milagre. Amém? Glória a Deus. E continua o texto, irmãos. No versículo 31, eu estou sem óculos hoje, a luz um pouquinho aí, fica um pouquinho embaralhado. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, e Eliseu lhe disse: o menino não despertou. Ele não despertou. Existem coisas que não é para outra pessoa fazer. Muitas das vezes, algumas pessoas querem buscar milagre na irmã fulano de tal, no irmão fulano de tal, que tem um dom. Existem coisas específicas, irmãos, que nós temos que entender que vem do trono de graça para as nossas vidas. Vem através de Jesus Cristo. Ele é o único, que pode operar um grande milagre na nossa vida. A minha avó, ao entender a complexidade do problema, daquela doença do falocélio, que eu estava ali perdendo, né? Ela sabia quem buscaria. Falou: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó pode fazer pelo meu neto.
Nós temos que entregar a nossa vida, os nossos cuidados e saber que Deus está cuidando em cada momento da nossa vida. Aleluia, Jesus. Continua o texto, irmãos. Vamos lá. Geazi passou adiante, versículo 32. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia sobre a sua cama. Então Eliseu, ele vai ali, ele fecha a porta sobre ambos e ele começa a orar. A primeira chave da vitória, a oração. Aleluia. Nós temos livre acesso. Aleluia, Jesus. Nós temos livre acesso. O véu do templo foi rasgado. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos livre acesso, irmãos. Nós temos que exercitar a nossa fé. A primeira chave da vitória, oração. Ele começa a orar ao Senhor. Versículo 34 diz que ele sobe a cama, ele deita sobre o menino, ele põe a sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino, se estende sobre ele, e a palavra de Deus diz no versículo 34 que a carne do menino começou a aquecer. Aleluia, Jesus. A carne do menino começa a aquecer. Mas o que isso significa? Ele busca a Deus uma unidade. E ele coloca as suas mãos em unidade, o seu corpo encostando naquele menino ali. Irmãos, nós somos um só no Senhor. Aleluia. Quem crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Unidade, irmãos. Ele coloca as mãos sobre os meninos, olhos sobre a boca, e a palavra de Deus diz que a carne do menino começa a aquecer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando você deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, aleluia, ele te abraça com os braços de amor. Aleluia. Tudo aquilo que estava perdido, destruído, morto. Glória a Deus. O Espírito Santo, aleluia. Quando nós deixamos ele entrar na nossa vida, glória a Deus. Eis que estou a porta embaixo. Se aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém. Glória a Deus. Quando você deixa Cristo entrar na tua vida, na tua casa, você coloca, entroniza a presença de Deus na tua casa. Entende que não é através de homens que você vai conseguir um milagre, é através de Jesus Cristo. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele te envolve e a sua carne vai começar a aquecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 35. Depois voltou, passou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele. 7 vezes ele espirrou e ele abriu os olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eliseu chama Geazi e fala assim, ó, chama lá a sunamita, chama ela agora. E sunamita, e ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, ele lhe disse, toma agora o teu filho, que você, sunamita, não desistiu. Você não desistiu do teu milagre. Deus é contigo. Glória a Deus. Novamente Deus opera um grande milagre na vida daquela mulher. Glória a Deus. Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que continua operando milagres nos dias de hoje. Glória a Deus. Mas, irmãos, logo após aqui de 2 Reis 4, entra uma nova história, que é a morte havia na panela e tirada. É uma outra mensagem para outro dia. Mas a história de Sunamita, ela não acaba aqui. Aí que está uma grande observação para nós. O nosso Deus é um Deus de milagre, milagre por completo. Ele não faz nada pela metade. Aleluia. E existe tempos e tempos na nossa vida. A nossa vida é feita de ciclos.
Glória a Deus. A Bíblia mostra que são dias, 7 dias, 6 dias, 3 dias, 40 dias. Para tudo tem um tempo determinado. Certo, irmãos? 2 Reis 8. Vem comigo, irmãos. Olha só que interessante. Aquela mulher, ela se torna uma mulher íntima e amiga do profeta Eliseu. Eliseu, ele tem uma segunda visão e uma segunda palavra para aquela mulher. Porque existe tempo de colheita, existe tempo de, olha só, existe tempo de plantar, de colher, mas tem tempo de escassez também. Glória a Deus. Isso é sério. Nós vivemos dias turbulentos. Nós vivemos dias difíceis. Nós estamos passando um momento difícil na economia do nosso país. Muitas pessoas estão sendo afligidas por um certo ciclo da sua vida e passando até necessidade. Eliseu, ele entendeu, teve de Deus uma revelação que haveria um tempo difícil naquela terra. Irmãos, isso é forte. E ele chega para ele e fala assim, ó, Eliseu, tendo tido aquela mulher cujo filho vivificara, ele chega para ele e fala assim, ó, levanta-te, sunamita, agora. Aquela mulher era uma mulher rica. O marido dela fazendeiro. Você imagina, sai da tua casa agora, deixa tudo aí. Deixa tudo aí. E vai para a terra dos filisteus. Meu irmão, Glória a meu Deus. Deus do céu. Que haverá um tempo difícil na terra. O texto fala, o Senhor chamou a fome, a qual virá a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e agiu de acordo com a palavra do homem. Irmãos, eu quero dizer para você uma palavra de vitória. Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu não sei o momento que você está passando, mas eu quero dizer para você que vai passar. Tem tempo determinado e Deus não faz nada pela metade. Aquela mulher recebeu um milagre. O Senhor entregou um filho para ela, o Senhor vivificar aquela mulher, ela recebe uma palavra agora do profeta dizendo que vai haver 7 anos de dificuldade na terra. Para ela sair da sua casa, deixar tudo e ir para uma terra distante. Eu fico imaginando, pastor Marcelo, quanta dificuldade o senhor passou saindo da sua terra, saindo ali de todo o seu convívio, de todos os seus amigos, de todos os seus contatos e vir fazer uma obra numa terra distante. Deus é contigo, pastor Marcelo. Glória a Deus. Aleluia, Deus tem uma grande obra na vida do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nosso Deus é um Deus de milagre. Glória a Deus. Irmãos, olha só, quando a gente vai e lê o texto, ela partiu com a sua família e viveu na terra dos filisteus durante 7 anos. Foi um circuito de fases, uma pequena fase e um pequeno momento na sua vida. Só que Ele lembra de nós. Lembra-te de mim, Glória a Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero acreditar que Deus no alto sublime trono falou assim, Sunamita está na terra dos filisteus, não. Eu me lembro dela, eu vou continuar operando milagre na vida desta mulher. O texto fala, no versículo 3, transcorrido os 7 anos. Repita comigo, transcorrido os 7 anos. Ele acabou, irmãos. Glória a Deus. Tempo determinado. Agora é tempo de fartura, é tempo de colheita. Aleluia. O Senhor, Ele se lembra de nós. Aleluia, Jesus. A mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha a obstinação dessa mulher mais uma vez. Perdeu o filho, não desistiu do filho. Saiu da sua casa, saiu da sua parentela, mas passados os 7 anos ela falou, se cumpriu o tempo determinado da minha vida, eu quero restituição. Glória a Deus. Muitas das vezes nós não entendemos e queremos ficar no tempo de destruição e o Senhor quer te dar restituição. Aleluia. É um tempo de renovo, é um tempo de vitória na tua vida. Aleluia. Ela começa a clamar. Eu quero a minha casa de volta. Eu quero voltar para a minha casa. Eu quero o que foi tomado. Aleluia. O texto, eu quero as minhas terras.
O rei, irmãos, ele falava a Geazi, ele estava conversando no palácio com o homem de Deus, com o imediato de Eliseu. E ele estava conversando com Geazi, com o moço do homem de Deus. Conta-me aí, Eliseu. Peço-me que você me conta todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Enquanto ele contava ao rei, irmãos, como Eliseu restaurara a vida de um morto, daquela criança, do filho da sunamita, aquela mulher sunamita, como o filho foi vivificado, ela clama ao rei no palácio, pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, é esta mulher aí que está clamando. Este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher: é ela que relatou o caso? Então o rei lhe designou um eunuco, dizendo que ele fizesse: olha, eunuco, faze restituir tudo o que foi tirado desta mulher. Aleluia. Como nós entendemos que nós temos que buscar na pessoa certa, e nós não paramos de clamar o Santo dos Santos. Aleluia. Ele vai liberar a restituição na tua vida. Aleluia. E o texto diz que tudo que havia perdido, aquela mulher foi restituído. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, a igreja aqui, nesta tarde, esta palavra de vitória serve para todos nós. Nosso Deus é um Deus que faz o milagre por completo. Ele que nos assiste, é Ele que nos sustenta e Ele que restaura. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra de vitória na sua vida, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, né? Quando o Espírito Santo usa, quando o Espírito Santo ele descortina a sua palavra para nós, ele fala no profundo do coração, né? A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela vai até a divisão da alma e do espírito ali, e ela nos responde. Ela responde tudo aquilo que a gente precisa, os nossos questionamentos, né? Aquilo que a gente precisa ouvir para entender a vontade de Deus na nossa vida. É muito bom, né? E mais uma vez a gente agradece ao Senhor e agradecemos também ao nosso irmão Anderson aqui, a sua esposa, que vieram nos prestigiar e trazer essa mensagem gloriosa da parte de Deus para nós aqui. Temos também um convidado hoje que veio com a irmã, com a missionária, a nossa irmã. E qual é o nome do irmão? Mateus. Mateus, seja bem-vindo. Eu gostaria de dar uma saudação para a igreja. Pode passar. Sim, seja bem-vindo. Passando para todos, cumprimento com a paz do Senhor. Sou o presbítero Mateus, estou acompanhado da missionária Mara, né? E eu vim aqui conhecer esse lugar, conhecer mais o povo de Deus. Estou aqui abaixo da bênção do meu pastor presidente, da pastora presidente, pastor Lídio e pastora Sônia, de Bom Sucesso. A Assembleia de Deus, Ministério Mãos Unidas. Eu quero deixar uma palavra aqui para o meu amigo pastor Marcelo, que quando o Senhor ele tem promessa, a promessa se cumpre nas nossas vidas. Quero deixar uma passagem que está lá em 1 Samuel 17, quando o Senhor ele vai chamar Davi para guerrear. Mas antes de Davi guerrear, o Senhor unge Davi como rei de Israel. Mas para muitos, Davi não era a pessoa certa. Para muitos, Davi era um menino ruivo, um menino que não tinha nenhuma, como posso dizer, porque naquela época, para ser rei, deveria ter uma boa aparência, status, mas Davi não tinha nada disso. Mas Davi tinha uma coisa que os outros não tinham, era a presença de Deus. Amém. E quando ele estava lá cuidando das ovelhas, que ninguém queria cuidar, mas Davi estava lá cuidando daquilo que era do seu pai.
E o que os filhos, o que seus irmãos estavam fazendo? Cuidando do reino do homem. Meu pastor Marcelo, Deus manda te dizer que o Senhor está cuidando daquilo que é do seu pai. Glória a Deus. Enquanto tem gente querendo cuidar das coisas que é do homem, coisa do homem, hoje nós podemos, amanhã não. Mas as coisas de Deus, a gente vai cuidar até o dia certo que Ele nos chamar. Eu tenho certeza que, como está escrito, eu deixo essa palavra. 2 Samuel capítulo 5, versículo 10, que diz assim, que Davi crescia, aumentava no Senhor. Então que o Senhor cresça, que o Senhor evolua, que o teu ministério seja uma bênção para esse povo, para a amada igreja, porque a obra de Deus é muito grande, e eu tenho certeza que o Espírito do Senhor será contigo, porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Glória a Deus. Talvez Aleluia, Jesus. o diabo falou que o Senhor ia ficar na Argentina, mas eu te trouxe aqui para esse país tão amigável, esse país tão lindo, mas infelizmente está entregue na mão do diabo. Mas através da sua vida e de todos nós que estamos aqui, o Senhor vai fazer uma grande obra. Eu deixo essa palavra para todos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, lindo, né? Estar na presença do Senhor, né? E escutando todos vocês, né? Uno se llena de gozo, de alegria, de fé, né? Porque a palavra de cada um de vocês a uno lhe dá força, né? Lhe dá ânimo para continuar adelante, né? Hace algunos años atrás, cuando comenzó el tiempo de la pandemia, mi esposa comenzó con una doença. Ela tuvo cáncer. Cáncer número 3, un cáncer muy poderoso, terminal. E ela falou assim, ai, vou morir, e chorava, né? Eu falei, você acha que Deus me trouxe de Argentina para ver a você morir? Negativo. Você tem que falar lo que eso fala el diablo a través de la boca del médico. El médico sabe, el médico tiene razón, tiene el estudo, mas tem um Deus que criou a você, que é mais poderoso que toda palavra del diablo. Jesus falou com o diablo 3 vezes e negou o que ele falou. E com a palavra, então você fala a palavra, isso falei no carro. E ela chorava. E aí fiquei nervoso e falo, não chora, acredita, você não tem música de fé, canta, louva essa música no banheiro, como cantava antes. Você parou de louvar ao Senhor. Aí ela, sem força, começou a louvar ao Senhor, e ela veia como seu cabelo caía. Ela tinha um cabelão como tem agora, mas ficou toda careca. E aí ela chorava. Mas eu que falava, louva ao Senhor. Nós temos que aprender a louvar ao Senhor. Nós temos que saber, nosso, como falou o pastor, nosso chamado, quem nos chamou a nós, né? E aí, nesse tempo de pandemia, comecei a estudar. E estava estudando com uns coreanos. E aí eu quero passar a vocês esta palavra, não é muito pequena, muito breve, porque já tivemos a palavra, mas a vezes uno pergunta, né? Será que se eu morro, onde vou? Será que eu sou salvo? Deus, a vezes eu peco. E será que Deus me perdoa? Então, estudando com estes coreanos, vino esta palavra para meu coração. E é um detalhe muito importante. Eu não conhecia eles. Eu não sei como entrou em meu celular, no WhatsApp, uma palavra deles. E aí entrei em contato com eles, falou que querem estudar conosco, eu quero, porque já vi a mão de Deus aí, eu não conhecia, eu não procurei. Então, o detalhe era eu interessar-me. Muitas vezes, Deus te está chamando para fazer uma obra. E muitas vezes você fica neutro. Neutro se fala? Fica neutro. Você não age. Você fica quieto. Fica esperando que venga algum anjo que fale com você, como falou com Maria. Sei lá que está esperando você. Mas Deus tem um chamado. Ele já te chamou.
ir y pregar el Evangelio a toda criatura. El que acredita, vos será salvo, ¿no? Entonces, mire lo que estaba estudiando. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan. Porque yo en esa época estaba preguntando al Señor, cuando lo interesante que estaba preguntando al Señor si yo era salvo, qué acontecía si yo moría en esta pandemia, porque muchos amigos, pastores de otra parte del mundo murió. Y yo digo, pucha, eles eram homens de Deus, mulheres de Deus, pregava a igreja grande, tudo, e morreu. O que aconteceu? Cadê a promessa? Aí empecé a falar com Deus e lo interessante que sem você conhecer, chega um áudio e uma pessoa que entra em contato com você. João, capítulo 1, versículo 29. Ele fala aqui, né? João, João el Bautista, el Cordero de Deus. Al siguiente día vio João a Jesús que via a ele e falou: este es el Cordero de Deus que quita el pecado del mundo. Este es de quien eu falei, en español, es quien yo disse para vocês: después de mí viene un hombre mayor que estaba antes de mí, que vino después de mí. Entonces, aquí estamos viendo que Cristo ainda no había muerto. Él fue a Juan el Bautista. Juan el Bautista bautiza a Jesús y Juan el Bautista dice: mas yo preciso ser bautizado. Y él dice: vamos a cumplir la ley. Jesús cumplió la ley por nós, para que você que não pode, eu que não posso cumprir a lei, ele já la cumpriu por nós. E você fala: eu tenho 30 anos de igreja, mas às vezes tenho um mau pensamento, às vezes tenho ganas de cometer algum pecado. Quantos pastores, vocês sabem, aqui em Brasil, em outra parte do mundo, que se han suicidado, evangelistas, pastores que perdem a fé, porque, sei lá, el líder de él, que lo tenía como lo máximo, él hizo alguna cosa errada, lastimó su corazón y ya perdió, porque no tenemos que tener nuestro, ¿cómo es? Nuestra, blanco, ¿cómo es? Nuestro algo, a Jesucristo. Agora hay personas que votan en el lugar de Jesucristo a la pastora, al profeta, al pastor, porque ellos se sienten identificados con lo que ele fala. Eu escutei vocês falar de mim, de mi trabalho. Então, estamos vendo de que vocês estão considerando este tempo, este trabalho que estou fazendo. Então, acá é para estudar a Bíblia. Acá você vai ver que não temos muitos jovens para louvar. Algum dia vamos a ter, né? Mas Jesus morreu na cruz do Calvário depois que João el Bautista falou isso, não? E é interessante que em Hebreus 8 está falando acerca de Moisés. Que Moisés viu uma visão como é o céu, ¿né? Y tenía que hacer igual a lo que estaba en la visión en el cielo, aquí en la tierra. Y él hizo eso. Él copió todo lo que él vio en la visión en el cielo, en la tierra. Y dice: Jesús subió al cielo y fue a ese tabernáculo del cielo, ¿né? Y vertió su sangre en ese tabernáculo. Y allí estamos viendo que hay un tiempo que es eterno, y entonces sus pecados son perdoados en el cielo. Entonces você puede cometer pecado amanhã. Si você se arrepiente, você es perdoado. Mas si você comete pecado deliberadamente, si você comete pecado porque Deus já me perdoou, a Bíblia fala que você é pior que
los incrédulos. Você vai receber um castigo maior. ¿Está entendendo? Então nós temos que entender que a palavra de Deus, a lo mejor Deus nos fala em um texto bíblico em João e termina falando em Hebreus. E quando escudriñamos a Bíblia, os estudos bíblicos nos traem revelação a nós. A vezes escuto falar al pastor Ricardo, dice que él va y estudia, ¿no?, la Biblia, versículo por versículo, texto por texto, ¿no? Y así es como tenemos que ir estudiando la Biblia, versículo por versículo, como dijo el pastor, ¿no?, que él va al griego, compara la palabra en griego, después va y procura que para tener un poco más de claridad, porque estudiar la Biblia a nos va apasionando, ¿no? A nos apasiona estudiar la Biblia. Mas esa Biblia fue escrita por la experiencia de personas. Entonces, como falei hoy con el pastor, la experiencia que él tiene, él me edifica. Más la misma palabra. La palabra, lo que ve Mara, que viaja misionario, es una visión. Entonces la misionaria Mara viene y nos edifica de otra forma, pero es la misma palabra. Entonces cuando, por ejemplo, el pastor José va al monte, yo no voy al monte, entonces no sé qué acontece en el monte, mas él viene y cuando me cuenta, él me está edificando, él me está mostrando qué es lo que él ve en el monte, qué gente él fala, los milagros que él aprende o enxerga, que eu não enxergo. Se fala assim, né? Enxerga, né? Então, temos que ver que esse caminhar é do reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus e nós fazemos a igreja, mas nós somos a igreja. Então, quando você vai caminhando e está sozinho, lembre que você é a igreja. Mas eu sou da igreja Unicristo, eu sou da igreja Bautista. Essas são denominações que criou o homem. Você é de Cristo, que havia uma luta, né, com o apóstolo Paulo, que falava, eu sou de Cefa, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Y ahí había una briga en la iglesia. Y esa iglesia, Pablo resolvió. ¿Quién murió? Murió Pablo, murió Apolo, murió Cefa. ¿Quién murió? Murió Cristo. Entonces todos nosotros como cuerpo somos de Cristo. Amén. Entonces agradezco a todos ustedes, amén, por estar aquí conosco, por esa palabra abençoada que cada uno de vocês dio, que nos ha edificado. Vamos a orar, ponernos de pie y vamos a orar por la nación, que alguien falou que está entregada a manos de Satanás, que hay mucha lucha, hay muchos problemas económicos, mas también de salvación, porque hay muchas religiones. Y no somos religión, no somos la persona que lleva el mensaje, somos mensajeros para llevar una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra de restitución, una palabra de justificación. Amén. Entonces, amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para honrar, para glorificar tu nombre. Oh Señor, tú eres el único que da fuerza, que da esperanza, que da salud, Señor, que da renuevo, que da prosperidad. Señor, tú eres aquel Dios, Señor, que conocí 40 años atrás, Señor. Y hoy pasó el tiempo y que estamos aquí, levantando tu nombre en las naciones, Señor, procurando tu bendición, Señor, un día más. Gracias por este aniversario, Padre. En el nombre de Jesús, abençoa a cada uno de mis hermanos, pastores, ministros que están aquí hoy, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús.
Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.